Caros concidadãos, assinalamos hoje o 25 de Abril, o dia que em 1974 condensou a forma como o povo português conseguiu superar meio século sem liberdade, sem desenvolvimento, sem paz e sem esperança. Esse dia demorou muito a chegar, mas quando chegou, mostrou o modo como o povo português soube construir, entre momentos bons e períodos difíceis, a sua autodeterminação, a sua democracia e a sua capacidade de construir para as novas gerações um futuro com mais e melhores oportunidades. Hoje, em Portugal e em cada um dos seus municípios, como Coimbra, vivemos um dos períodos difíceis desta nossa jornada de 46 anos. A pandemia do novo coronavírus fez descer sobre a nossa sociedade autênticas cortinas de ferro, invisíveis, que afastam as pessoas umas das outras, mesmo dentro das próprias famílias, no trabalho, nas escolas, nos transportes e nas ruas. Até agora, o combate a esse inimigo invisível passou por travar as cadeias de transmissão do Covid-19. Os portugueses souberam fazê-lo, tanto os que se mantiveram em casa, como os que continuaram a trabalhar, como nós fizemos. Quanto a estes, destaco os trabalhadores da Câmara Municipal de Coimbra, dos seus serviços e das empresas municipais, que se mostraram à altura deste enorme desafio. E destaco também os profissionais da saúde desta cidade, que uma vez mais justificaram e prestigiaram o título de Cidade da Saúde, que Coimbra ostenta. O combate ao novo coronavírus tem agora uma segunda fase, mais difícil, mais exigente para todos. É a fase em que vai ser preciso defender os ideais do 25 de Abril, face à crise económica e social, face às desigualdades que se desenham no horizonte. É para a defesa destes ideais, os ideais da liberdade, da igualdade, da solidariedade, do desenvolvimento e, acrescento, da fraternidade, que temos hoje de nos mobilizar todos, outra vez. Esta segunda fase do combate vai exigir muito trabalho, muito investimento, muita inovação, uma grande digitalização da sociedade, muita capacidade para produzir produtos novos e serviços que sejam competitivos no mercado global. Neste desafio que é nacional, Coimbra e as suas gentes, a sua juventude, as faculdades da sua universidade e as escolas do seu politécnico, os seus empresários, os seus cientistas, os seus agentes culturais, têm agora pela frente, temos agora pela frente, uma circunstância que, sendo difícil, é também uma oportunidade para exprimirmos e valorizarmos todo o nosso potencial. A Câmara Municipal de Coimbra continuará na primeira linha do apoio e do incentivo a todos os empreendedores e investirá ela própria na transição digital em que toda a sociedade está envolvida. Única forma essa de hoje construir uma comunidade inclusiva. Tal como no 25 de Abril de 1974, o que nos espera vai dar, naturalmente, muito trabalho. Mas saberemos vencer este desafio da Covid-19 cumprindo os ideais de Abril. É essa a nossa luta e a razão da nossa esperança. Saúde para todos. Viva o 25 de Abril. Ao comemorarmos o 46º aniversário do 25 de Abril, não nos resignamos a assinalar este marco histórico para saudar e vitoriar a democracia. Naquele outro tempo, por criticar, éramos punidos. Hoje, não aceitamos reduzir Abril à liberdade do nosso silêncio. O ser humano e a sua dignidade são o fundamento da ação e da proteção do poder local. A ação e proteção, reconhecemos, tem sido apanágio da Câmara Municipal de Coimbra ainda antes da Organização Mundial de Saúde qualificar a emergência do Covid-19 como uma pandemia. Esta nossa intervenção não é, por isso, recriada de um ambiente festivo, assentante no realismo e na responsabilidade do momento.
Como disse o Primeiro-Ministro, não há partido do vírus e do antivírus. Esta é uma luta pela nossa sobrevivência. Não é o momento para disputas guerreiras, tanto ao gosto de certa oposição caseira. Travamos agora uma outra batalha, que, como alguém disse, os capitães de Abril hoje são os profissionais de saúde. Existem 3 fatores que determinam o sucesso desta nossa batalha: o comportamento das pessoas, a capacidade do Serviço Nacional de Saúde, a determinação dos nossos governantes. Comportamentos houve que não têm sido muito recomendáveis neste combate. O Serviço Nacional de Saúde, fruto de Abril, apesar do que alguns injustamente apregoam e a Organização Mundial de Saúde enaltece, tem revelado capacidade de resposta eficaz às ocorrências do vírus. Os profissionais de saúde têm demonstrado uma excepcional dedicação e profissionalismo, evitando que a situação se agrave mais. A eles, a nossa homenagem, capitães de Abril de hoje. O nosso Governo, decidido um conjunto de medidas importantes, bem tem sabido graduá-las, não adotando soluções musculadas e restritivas dos nossos direitos fundamentais. Este é o tempo de todos nós nos unirmos. A melhor vacina é ficar em casa. Com este comportamento, apoiamos os profissionais de saúde, capitães de Abril de hoje, que orgulhosamente estão na linha da frente dessa nossa luta pela liberdade. Viva Abril! Bom dia a todos. Vivemos um 25 de Abril diferente, por via digital, com máscaras, confinamento e no estado de emergência social. Gostava de partilhar convosco algumas ideias simples e claras, num tempo de meras dúvidas e incerteza. A primeira é a ideia de congregação de esforços. Temos que congregar esforços entre o setor público, privado e social. Todos têm o seu papel, mas nós agora, para recriarmos a nossa economia, para recriarmos de forma sustentável numa nova economia que redistribua de forma mais justa os rendimentos da sociedade, nós precisamos de repensar a produção nacional e precisamos da iniciativa livre da sociedade. Precisamos também do papel do Estado e do setor social, mas sem a iniciativa livre dos cidadãos não vamos conseguir recriar essa economia. Segunda ideia é muito simples. Nós precisamos de boas práticas, tanto na área da saúde, temos ainda que debelar esta pandemia pública e esta grave crise de saúde pública, mas temos também que pensar que, além do serviço de saúde, temos que investir na nossa economia e em setores estruturantes como a educação, como a ciência, como a investigação, para levarmos o nosso país para a linha da frente dos países mais desenvolvidos. Última nota brevíssima. Nós não podemos viver só com medo de morrer. Tal como disse a nossa poetisa Sofia, a propósito do 25 de Abril, há a noite e o silêncio, mas há também a madrugada. E nós temos que ter esperança nesta madrugada que começa, nesta alvorada de um tempo novo, e construí-la com o nosso trabalho, com a nossa energia, construir esse dia inteiro e limpo. Queridos concidadãos, estamos a comemorar o 25 de Abril num momento de emergência. No centro do combate aos efeitos da Covid-19, encontramos uma das mais importantes conquistas da Revolução de Abril, o Serviço Nacional de Saúde. Sem Serviço Nacional de Saúde, aquilo que é hoje um direito e uma garantia voltaria a ser um privilégio. Está hoje à vista de toda a gente a importância de dispormos de serviços públicos robustos, a importância de dispormos de um quadro legal de defesa dos direitos dos trabalhadores, a necessidade de dispormos de um setor empresarial do Estado que possa canalizar para o país os recursos que nos fazem falta. A importância de um poder local democrático capaz de atender às necessidades do povo, a importância de regionalizar em vez de municipalizar. A paz, o pão, a habitação, a saúde e a educação permanecem os grandes objetivos desenhados pela Revolução. Este não é o tempo da indignidade, do empobrecimento do povo, chame-se a austeridade ou outra coisa qualquer. Este é o tempo de exigir o reforço das conquistas do 25 de Abril. Viva o 25 de Abril! Celebramos hoje 46 anos de democracia em Portugal. E neste dia de festa quero, antes de mais, cumprimentar todos os democratas e lembrar a coragem e a determinação de todos aqueles que ajudaram a conquistar a democracia que hoje festejamos.
O ano passado, neste mesmo dia, afirmei-me tão feliz quanto desassossegada, mas essas palavras nunca foram tão apropriadas para descrever o meu estado de alma quanto o são hoje. Estou mais do que nunca feliz por ter crescido em liberdade, essencialmente por viver numa democracia capaz de reagir a um dos mais difíceis desafios de que temos memória. E por isso estou feliz por podermos celebrar a democracia. Fazê-lo naturalmente de forma diferente da habitual, mas esse facto em nada pode diminuir a felicidade desta comemoração. Como do mesmo modo também não diminui a nossa responsabilidade. E é precisamente dessa responsabilidade que veio o desassossego de que já falei há um ano e que tem hoje especial pertinência. Os brutais acontecimentos das últimas semanas mostraram a nossa fragilidade, mas demonstraram também a importância da nossa união. E por isso obrigam-nos a uma reflexão profunda sobre o nosso modo de vida, sobre a nossa própria humanidade e também, seguramente, sobre o valor da vida em sociedade. Confrontam-nos com a nossa responsabilidade social, com o dever que cada um de nós tem de se proteger a si próprio, aos outros e à comunidade, com determinação e sem cedências a soluções que façam perigar a democracia que hoje comemoramos. E confrontam-nos também com a necessidade da renovação do nosso sistema político, reforçando os seus sistemas sociais para que estes sejam mais eficientes, mais capazes de dar resposta aos enormes desafios deste novo tempo, assegurando uma constante proximidade às pessoas que permita efetivamente resolver os seus problemas. É importante lembrar que este dia marca precisamente uma das maiores renovações que o nosso país viveu e uma das maiores conquistas da democracia, que foi precisamente o poder local. Pois bem, neste tempo precisamos mais do que nunca dessa proximidade. Precisamos todos, em nome dos mais frágeis, de exigir essa atenção pelos outros. Neste abril, a revolução deve, pois, ser essa, a de assumir a complexidade deste novo tempo, conjugando esforços e concertando posições em prol do melhor interesse de todos os municípios deste concelho. O Somos Coimbra teve sempre essa missão principal, a de lembrar que é o nosso concelho que nos une a todos. E é de facto assim. Por isso desejamos que neste difícil tempo mostremos o nosso sentido democrático, reforcemos o que nos une e sejamos capazes de chegar a todos, realizando o espírito daquele abril de há 46 anos atrás e honrando a democracia que hoje celebramos. A todos, em nome do movimento Somos Coimbra, desejo um feliz Dia da Liberdade. Encontramos-nos hoje a celebrar o 25 de Abril em circunstâncias extraordinárias e até há bem pouco tempo inimagináveis. As minhas primeiras palavras vão por isso para a Câmara Municipal de Coimbra, no sentido de a felicitar por esta iniciativa de celebrar o 25 de Abril de forma não presencial. Entendo que colocar o bem-estar coletivo à frente de interesses corporativos e partidários é sem dúvida a melhor forma de fazer cumprir os valores da democracia e da liberdade que nasceram no dia que hoje celebramos. Dito isto, quero apenas deixar-vos umas breves palavras. É inquestionável para todos que o 25 de Abril, consolidado pelo 25 de Novembro, trouxeram para o nosso país o desenvolvimento social e económico. A crise económica que vamos atravessar nos próximos tempos compromete o caminho feito ao longo dos últimos mais de 40 anos para garantir a melhoria da qualidade de vida da população portuguesa. É, sem dúvida, o maior obstáculo da nossa recente democracia e exige que estejamos todos à altura deste enorme desafio, a começar nas autarquias. Aquilo que peço, por isso, ao Poder Democrático Local e, em particular, a este Executivo Municipal e a esta Assembleia Municipal, é que tudo façam para apoiar os conimbricenses, em particular os mais desfavorecidos, mas também as empresas, para que não se acentue ainda mais a degradação do emprego e da qualidade de vida a que temos vindo a assistir nos últimos anos em Coimbra. Obrigada. A todos, saúde, em nome do Movimento de Cidadãos por Coimbra. Neste tempo estranho, de sobressaltos e incertezas, queremos continuar a afirmar, a celebrar a Revolução dos Cravos. Porque nestes 46 anos, apesar de tudo, foi possível construir um país mais justo e queremos garantir que este caminho não se interrompe. A emergência de Estado declarada não pode interromper a democracia. Antes pode, isso sim, fazer-nos dar conta da sua importância e exigir e pôr em prática os instrumentos de imunização contra o vírus, dos populismos, dos fascismos, que sempre espreitarão a hora do ataque. Por isso, temos que assumir que um Serviço Nacional de Saúde, de Educação e de Segurança Social são as apostas essenciais para irrigar o país de justiça social e garantir o acesso de um povo culto à verdadeira democracia, em que ninguém seja excluído. Já estamos lá,
Ainda não, e dá para perceber agora como são importantes, quando são necessárias respostas de emergência globais e coordenadas. Quando a casa se transforma em abrigo e damos conta que muitos não o têm. Quando a escola fica online, mas afinal as tecnologias expõem mais as desigualdades. Quando a saúde é toda uma emergência e não há resposta imediata para todos. E não bastam os gestos simbólicos de aplaudir o esforço extraordinário de alguns profissionais, de todos os cidadãos em geral. É preciso preparar a arrancada e exigir que se avance no caminho da liberdade concreta. É preciso continuar a abri-lo. Esta é a sala da nossa Assembleia, é a sala da cidade, é a sala da democracia, é a sala da liberdade, é a sala do falar alto, de falar claro, é a sala da liberdade de opinião, é a sala da liberdade, ao fim e ao cabo. Hoje ela não está com tanta gente como costuma estar, as circunstâncias são conhecidas, mas nem por isso estamos menos unidos, estamos separados por força das circunstâncias, mas continuamos unidos, naturalmente, na defesa desses valores que nasceram em abril. Porque hoje é um abril, de certa maneira, de angústia e de medo. Mas o medo nunca pode matar a liberdade. Porque abril, ou a abril, sucede maio, e maio é o mês da força coletiva, é o mês da força do trabalho, é o mês da recuperação, é o mês da esperança, é o mês da união. E apesar de estarmos separados, temos que estar unidos. E, portanto, o meu voto neste dia 25 de abril é para que trabalhemos, sim, para recordar a liberdade que conquistamos a 25 de abril de 74 e com isso consigamos ter força para combater o medo e viver a esperança que mata o medo. Muito obrigado.